Boa noite. Ó, nós de novo aqui, vamos a mais um dia, né? Estamos começando uma pequena maratona, né? Estamos percebendo que isso está somando e isso vai fazer diferença no seu cotidiano do consultório. Acho que você já começou a entender o formato, que nós estamos desejando. Hoje, ah, vamos falar um pouco sobre imagens ou neuroimagens. Como é que quando a imagem realmente ela fala mais do que 1000 palavras. Tem esse famoso quadro do Luke Feldes, que é o médico ou the doctor, o médico que cuida em Londres, em 1877. Ele passa dias cuidando de uma pacientinha, de uma criança, e o pai ao lado. Marcou, porque aconteceu no dia de Natal, 25 de dezembro de 1877, e encarna, sim, qual a nossa missão. A gente literalmente absorvemos o conhecimento máximo e vemos o quanto isso repercute no cotidiano. Às vezes, acontece de não conseguirmos, mas ao lado do paciente nós conseguimos estar. Então, essas duas imagens, ela vai nos remeter um pouco ao que as outras imagens vai nos dizerem. E antes dessa imagem, tem que estar bem fixado. A expectativa de vida, ela está mudando a forma como nós temos que trabalhar. O que nós temos de ter de background, de conhecimento, para a gente continuar a chegar atrás do paciente. Esse é o nosso objetivo, né? Então, essa mudança do envelhecimento e uma queda brutal da reprodução, da expectativa e da natalidade, o que trouxe de mudança? Trouxe de 1%, isso é muita gente, paciente acima de 65 anos, até 70, 1% em média, vai desenvolver um quadro que poderíamos dizer que está dentro do espectro das doenças neurodegenerativas. Imagina, paciente acima de 70 anos, 7%. É uma avalanche de pessoas. E os longevos, acima de 80 anos, 30%. E acima de 85, 60%. Então, é uma demanda que vai exigir da gente um conhecimento que vai nos auxiliar nisso. Qual que é esse conhecimento? A neuroimagem estrutural. Nós estamos falando hoje, agora, só de estrutura. Não vamos falar da neuroimagem da funcionalidade. Ou da função, da perfusão. Então, nós vamos ver estruturalmente. Dele, nós vamos inferir o quê? Podemos já, num paciente que começa com queixas cognitivas, inicialmente já afastar, isso é importantíssimo, causas secundárias. Em média, 15% por semana. No meu consultório, eu tenho casos de ou que é um hematoma subdural crônico, ou um tumor, ou uma hidrocefalia de pressão normal. E isso, obviamente, também os pacientes com demência de Alzheimer, ou doença de um corpo de Levy, doença vascular, ou os quadros mistos, vai exigir da gente esse conhecimento. A ressonância é um método preferencial. Lógico que a tomografia ajuda, sim, mas na demência vascular e Creutzfeldt-Jacobson é mandatário, porque vai ajudar nos critérios diagnósticos. Então, o que nós olhamos quando nós vemos uma ressonância? Tem que focar se ele tem uma atrofia cortical global, tem uma atrofia do lobo temporal medial, alteração de substância branca, ou uma atrofia de regiões posteriores, então a região parietal, quadro de demência semântica, que estruturalmente dá para você perceber, se você vê a morfologia hipocampal, uma redução assimétrica, preferencialmente à esquerda. E a afasia progressiva primária, na sua forma logopênica, dá para você perceber algumas atrofias em regiões posteriores. Então, isso vai te ajudar muito. Então, globalmente,
Você vai avaliar ali numa sequência ponderada em FLAIR ou em T1. Às vezes, numa sequência ponderada em T2, você vai suprimir, aí você vai perceber o grau. Aí, o ACG vai variar de 0 a 3. No 3, presta atenção, a ausência de atrofia cortical. Isso mesmo. Mesmo nos quadros de AG0, você pode ter paciente com clínica exuberante de quadros demenciais, demência de Alzheimer. Então, esses são o grande desafio, porque não há uma fórmula muito simples, mas há a fórmula. Então, às vezes você tem ali um quadro 1, que é uma leve, e aí você começa a ver atrofias corticais, ou um ACG2, você vê ali uma redução dos giros, é bem evidente, assim, você tem que olhar, você tem que aprender. E em alguns quadros, você vê o sinal da lâmina de faca, bem característico, o afilamento da substância cinzenta. Então, nessas atrofias, por exemplo, aqui, você vê que a principal forma de atrofia, a atrofia cortical posterior, ela dá muito déficit visoespacial, ela inicia com isso. Então, o paciente vai ter desorientação no espaço, no tempo e a parte visual. Por exemplo, você pode ter uma síndrome de Grashman. Ele vai vir com uma calculia. Então, um paciente que teve sempre facilidade de cálculo, ele começa a ter uma certa dificuldade. Ele vai ter uma dificuldade do reconhecimento, então uma agnosia. E depois, presta atenção, alguns quadros evoluem com agrafia. E alguns tipos, ele vai iniciar com alexia. Já ouviu falar esse nome? Alexia. O que ela significa? Significa lesões cerebrais que traz para o indivíduo dificuldade de ler e de escrever. Ele não consegue ler palavras. É uma doença, literalmente. Então você pode ter uma agrafia com uma alexia, ou uma alexia com uma dislexia. São termos que nós vamos aprofundar, não desista. Em contraste, por exemplo, numa DA típica, a memória episódica é o primeiro processo, porque nós já sabemos que nas regiões do hipocampo, num corte coronal, numa ressonância, você vai ver ali se ele está atrofiado ou não. Principalmente, lembra, do MCI, aquele subtipo que você percebe que pela imagem ele está te contando. Olha, a região parahipocampal começou a aumentar as fissuras, começou a aumentar o sulco. Então você gradua, graduando você tem como comparar até o grau de evolução. Eu vou passar um caso clínico, Guarim, você vai perceber que compreender isso muda a evolução da doença. Não cura ainda, mas nós intervemos, nós conseguimos deixar ela mais lenta. Então, por exemplo, comparando uma demência frontotemporal, ela pode iniciar com um quadro de ansiedade. E aí você vê, numa ressonância, atrofias, regiões órbito-frontal, regiões pré-frontais, bem sutis. Mas nessa parte, por exemplo, se você vê uma atrofia cortical posterior, que seria um subtipo de 5 a 8% dos quadros de demência de Alzheimer, depois de 65 anos, elas evoluem inicialmente elas se apresentam com uma degeneração córtico-basal, ou uma atrofia cortical posterior. E tem que ser pego, lembra, de 50 a 60% dos pacientes com demência de Alzheimer não são feitos diagnóstico. Então, nós já temos uma quantidade de pacientes gigantesco e erramos muito, porque não pegamos. E a escala, por exemplo, do lobo temporal, o MTA, famoso MTA, a escala de Sheldon, aí você já vai ter uma escala de atrofia global, você vai ter a escala de Sheldon, e a escala de Sheldon, ela foca onde? Ela vai focar em fissuras do coroide ou regiões do hipocampo. Então, ele vai avaliar esses 3 pontos. O corno temporal, as fissuras ela demonstra de forma estrutural a perda neuronal e uma redução do hipocampo. Então,
Só recapitulando, nós temos atrofia, uma escala de atrofia global. Então você vai ver numa sequência ponderada em T1, lembra T1 em flare, ou numa imagem em T2 suprimida, você vai ver o grau de atrofia. E aí, por que é importante saber isso? Porque na hora que você avalia um paciente, vamos imaginar que você aplicou lá o Mini-Mental. Vamos ficar só hoje no Mini-Mental. E a pontuação máxima é 30, ele faz ali 25 pontos. Alguém com uma escolaridade baixa. Mas, quando você pega lá uma ressonância e aí você vê a escala global, você vê que tem uma atrofia, quer dizer, os sulcos começam a se apresentar, você percebe que é uma atrofia. Essa fase 0, e depois você repetindo e avaliando clinicamente, essa não dá para ser de outra forma. Tudo vai ter um contínuo da clínica, avaliação psiquiátrica e neurológica, e aí você consegue permear esses dois ambientes. Então você vê a atrofia cortical global, com ela dá para você separar, por exemplo, uma atrofia cortical posterior, às vezes uma demência semântica, às vezes uma afasia progressiva primária na forma logopênica, que seria subtipos da demência Alzheimer, ou uma forma com alteração da função executiva especificamente. E às vezes você vai ver lá na ressonância, tem uma atrofia às vezes só em regiões posteriores. Passa desapercebido. 60% dos pacientes não são feitos diagnósticos. Não são. Então, você tem a escala global, você tem a outra escala, que é a escala de Sheldon, o MTA. Então, o MTA você vai avaliar o corno temporal, é fundamental ver o lobo temporal. As fissuras, que a fissura ela nos indica que está tendo atrofia em neurônios importantes ali, regiões da massa cinzenta. E o C, você vê a região hipocampal. Então, você vai ter um MTA, por exemplo, de 0, 1, 2 e 3. Então, você vê lá aumento da região temporal, das fissuras e do hipocampo, certo? Se o paciente tiver menos de 75 anos, vamos lá, que imagina você aplica só o Mini-Mental, você faz ali 27 pontos em 30, e aí ele, na avaliação, tem uma ressonância, e o MTA de 1. Apesar de ser um MTA de 1, ele pode ser normal. Mas esse paciente pode ser um grupo de MCI que vai evoluir para algum subtipo. Então, esse paciente tem que ser avaliado e fazer um seguimento dele. Se o paciente está acima de 75 anos de idade, aí a pontuação muda. Porque mesmo que você tenha um MTA ali, atrofia do lobo temporal, ou as fissuras, ou o hipocampo atrofiado, é anormal. Mesmo que clinicamente você faça um Mini-Mental 30 em 30. E se você for aprofundar, você vai perceber que vai dar alguns sinais. E se você for fazer um segmento, ele vai começar a mostrar atrofias. Mais exuberante, a clínica vai se apresentar. Esse é um indivíduo que a gente já saberia. Olha, esse indivíduo tem uma reserva cognitiva maior. Veja, não significa que a doença não esteja lá. Está. Só que não apresentou clinicamente. Por outros 1000 motivos. E a outra, você tem que avaliar a atrofia global, você tem que avaliar a escala de Sheldon, o MTA, e a substância branca. Mesma substância branca que nós fazemos os critérios das FASECAS, né? Famoso FASECAS. Então, FASECAS 1, você tem vários pontos na substância branca. As lesões vão começar a se organizar em regiões posteriores. Então, inicia uma lesão em confluência, como se fosse um rio. Ele vai se organizando em regiões posteriores. E depois, essa confluência de lesões em substância branca, ela vai ter uma extensa lesão extensa de confluência. Elas ficam iguais e perto uma da outra. Não é separado. Não é, por exemplo, uma imagem de paciente com esclerose múltipla, ou uma doença desmineralizante, ou um ADEM. Você vê substâncias brancas com hipersinal, famosos sinais das estrelas, que você percebe a diferença. Então, você tem 3 escalas.
que tem que estar ali pronto, fresco, atrofia global, Sheldon e o FASECA. Esses aí podem entrar nos preditores de que o MCI não vai ficar ali só no MCI. Ele pode evoluir ali para um quadro de doença de Parkinson. Lembra que são mais de 140 tipos de quadros demenciais, mas nós temos que trabalhar com o mais comum e depois nós vamos refinando. Então, FASECAS 2. Imagina um paciente com FASECAS 2, com MTA de 1 e uma atrofia global posterior. Como é que você une? E o paciente está simplesmente com queixa visoespacial, que flutua. E aí, um MTA de 2, você já tem certeza que tem aumento ali de fissuras. E o hipocampo atrofiou, quer dizer, o lobo temporal, em toda a sua estrutura, média e inferior, ela vai estar atrofiada. Se tiver ali um FASECAS 3 e um MTA de 1 ou de 0 e uma atrofia global de 2, você não tem jeito. Esse paciente tem que ser seguido intensamente. Porque você pode, por outros fatores que são mutáveis por nós, melhorar o grau de evolução da doença. Ela fica mais, vamos dizer, agradável. Se é que a gente pode dizer esse termo, né? Então, avaliando a atrofia, por exemplo, das regiões parietais, nós vamos ver, por exemplo, o paciente com essa atrofia cortical posterior. E mais, vamos olhar para a atualidade. Como é que foi em 2019, começando a pandemia, lá para dezembro, nos hospitais da região norte da Itália, que explode, começa ali nos nossos queridos chineses, sofrendo ali, né? Mas, em seguimento, nós percebemos que 30% dos pacientes que tiveram Covid têm alguma alteração neuropsiquiátrica. E aí, esses pacientes normalmente podem ter um MTA de 0, pode ter um FASECAS 2 e pode ter uma atrofia global 1. E clinicamente ele vai relatar alterações principalmente de humor e de ansiedade. Seria um quadro sutil. Lembra daquela primeira aula? Eu falei dos quadros mitigados, que é os quadros que vão se apresentando de forma frustra. Ele não vem com a intensidade, não vem com aquela tristeza. O indivíduo não está triste, ele está com menos energia. E sem uma causa aparente ali, pode ter ou não, mas no caso de Covid, ele é bem evidente. Né? Você tem sintomas neuropsiquiátricos muito comuns. E, obviamente, eu digo de experiência, o transtorno depressivo maior é o nosso grande desafio, porque quando não tratado, e tratar ele para ter remissão é difícil, tratar é fácil. Agora, tratar para resolver é complicado, porque normalmente as depressões, lembra, 60% dos quadros depressivos, em média, entram no grupo das depressões refratárias. E aí você tem que saber os esquemas farmacológicos de tratamento de depressões refratárias. Vai saber. Então, nesse artigo, ele mostra, num grupo da Laura, que eles acompanharam pacientes com depressões maiores e foram vistos que esses pacientes, comparando com o grupo controle, tinham atrofias. E no segmento, a maioria evoluía para um quadro demencial ou um MCI que não trazia tanta repercussão, mas havia uma perda da habilidade cognitiva do paciente. E aí, onde é que nós tentamos? Onde é que nós entramos, por exemplo, na parte genética? Essa parte, por exemplo, dos perfis ômicos, talvez vocês já ouviram falar dos perfis ômicos ou as técnicas ômicas, é uma técnica muito usada para avaliar proteína. Então, veja, a variação genômica depende do perfil ômico. O que é o perfil ômico? Vamos imaginar ali no cromossomo 21, ali você tem um gene do ApoE, um duplo gene, ali, homozigoto. Esse gene, ele vai determinar uma determinada proteína. Mas antes disso,
que é o genômica, você vai avaliar a atividade ali do braço, do cromossomo 21. Lembra que paciente que tem síndrome de Down tem mais risco de evoluir demência Alzheimer porque tem mais um cromossomo 21. Então, o cromossomo 21 é onde é que reside ali o foco da doença de Alzheimer. Então, o ômico ele vai avaliar o gene produzindo um RNA transcriptase e esse RNA vai produzir uma proteína. Então, você vai fazer uma avaliação genômica, transcriptônica e proteônica. E aí, você subentende o metabolismo. Tem uma extensa literatura hoje sobre perfil ômico, teses muito bem feitas. E a comorbidade é fundamental. Então, saindo ali da genética, do grau de proteína, como é que ela funciona, como é que é a interação. Esse tipo de raciocínio, ele é global. Você passa ali comunicando com o gene até a funcionalidade da proteína ou a má funcionalidade. E aí as comorbidades têm que ser pegadas todas. A duração da doença tem que ser vista. O estilo de vida tem que ser avaliado. O grau de inflamação tem que ser vista. E aí, obviamente, você vai associar isso tudo com a imagem e com variação cognitiva. Então, esse, por exemplo, do transtorno depressivo maior, ele tem um risco, por si só, de uma atrofia cerebral. E, normalmente, veja, ela aumenta tanto o envelhecimento quanto a mortalidade. Quer dizer, ele complica tudo, né? O potencial de envelhecimento nas depressões maiores, elas intensificam e aceleram. Então, a diferença, imaginemos, de uma idade cerebral prevista com uma idade cronológica, existe uma diferença ali de idade prevista para um tipo de cérebro. Então, aquele cérebro que tem sobre ele um quadro depressivo maior, ele está mais desgastado, ele está mais sofrido. O pneu foi gasto ali, mais intensamente, do que os grupos controles que não tiveram essa doença sobre ele. E mesmo nos trabalhos onde é que tem um esforço de avaliação, mostrou essa sutil anormalidade. E aí, para você fazer um diagnóstico de UMCI sobreposto, uma estrutura dessa, vai exigir de você esse tipo de conhecimento. E, por exemplo, paciente que chega com uma atrofia bitemporal assimétrica, com predomínio à esquerda, a maioria, e que tenha um quadro de acalculia ou de alteração de linguagem, certo? De linguagem. Você vai, obrigatoriamente, pela imagem, pela clínica, fechar na demência semântica. Tem uma evolução, um padrão diferente. Por exemplo, da atrofia cortical posterior, que seria um quadro de subtipo de demência de Alzheimer. E às vezes vem com uma síndrome de Barrett, uma simultânea agnosia, avaliemos a agnosia, a apraxia oculomotora, bem comum, e a apraxia óptica. Então você fecha ali uma atrofia, por exemplo, em regiões parietais direita. Ou assim de Gresham, que você vai ter uma calculia. Aí esse quadro de Gresham é interessante, porque ele pode ter uma disgrafia com uma alexia, ou uma disgrafia, uma calculia com alexia. E isso vai repercutir na hora da escrita. Então ele vai ter uma grafia e vai ter uma agnosia digital. E normalmente a desorientação, a troca do lado direito e esquerdo, eles invertem. Então, numa avaliação no teste do relógio, você pega isso. Não é difícil. Então, aqui esse trabalho de neuroimagem do Spreadham, ele vai fazer a atrofia cortical posterior como um tipo de demência Alzheimer. Isso foi descrito por Barrett, né? Um famoso neuropsiquiatra americano que estudou muito isso. Uma figura. E eu vou te mostrar dois casos do meu consultório. Demência semântica, uma feminina, uma mulher, com 60 anos, e o quadro clínico de 7 anos de evolução. Tinha uma alteração de linguagem, com uma
predomínio do mudismo. 7 anos de evolução. A outra, 65 anos, um quadro clínico de 3 anos de evolução. Então, de baixo, você já percebe que a evolução foi mais agressiva. Qual a diferença de uma com a outra? A primeira eu acompanho há mais de 12 anos. Ela ainda, o budismo intensificou, mas nós tratamos a parte secundária, que piora a parte cerebral, ela estabilizou. O outro chegou para mim já no final. Não foi tratado, não foi visto. Quer dizer, a doença não teve cura, mas ela permitiu ser mais suave. E você vai perceber o estrago que isso faz na vida da família, do paciente, de todo mundo que fica em volta ali. É uma bomba relógio. Então, voltando, essa atrofia cortical posterior, que é pouco falada, né? Você vai ver ali nas áreas de Brodmann, principalmente áreas 22, regiões temporais, parietal inferior, occipital em alguns subtipos, uma alteração bem característica ali, de uma alteração de linguagem, bem típica de atrofia cortical posterior. E ela tem um tempo de evolução em média. Então, talvez até mais rápido que a média da demência de Alzheimer, do subtipo, mas 7 anos. Já não é um Alzheimer em média, um subtipo mais longo, pode chegar até 10, 12 anos. E, normalmente, você percebe nesse paciente, quando você tem a possibilidade de pedir uma avaliação de metabolismo, você percebe que regiões occipitais adjacentes já estão num hipometabolismo muito intenso, quer dizer, não há um funcionamento. E alguns grupos, veja, tá vendo? São grupos que têm que ser particularizados. Não há uma evolução contínua. Cada um vai seguir um caminho. Há uma assimetria. Assim como na demência semântica tem uma assimetria de atrofia do lobo temporal, a evolução dos quadros, só da demência Alzheimer, que é um quadro, um passeio, ela evolui de forma diferente. E alguns tipos, por exemplo, ela começa com o lobo frontal, quer dizer, a variante comportamental da demência Alzheimer. Já nessa atrofia, você vê, por exemplo, lá na região ponderada, em T2 e em FLAIR, um aumento dos espaços licóricos. A maioria deixa passar. Não avalia isso como uma imagem de um cérebro que já começou um processo neurodegenerativo. E aí você perde até a noção da grau de evolução e rapidez desse paciente. E ele pode evoluir muito rápido quando não assistido, tratando quadros secundários, a parte comportamental, intensifica bastante. Então, aqui nós estamos vendo a morfologia do hipocampo, as regiões hipocampais. Veja aqui, você tem ali a atrofia do giro para-hipocampal, mas antes nós temos regiões entorrinais, né? Para-hipocampais, do hipocampo, que aí você começa a perceber ali uma fissura nessa parte, e uma dilatação, que nós chamamos de dilatação ex-vácuum, porque a atrofia, ela cria um vácuo e aí entra líquor naquela região. Então, morfologicamente, você percebe ali na ressonância, em cortes coronais, com o paciente com DA, uma atrofia hipocampal importante. E a morfometria, ela vai mostrar, mas você tem que, às vezes, entender e pensar clinicamente e pedir isso. Olha, eu quero que avalie com mais cuidado regiões hipocampais. E alguns você vai ter que pedir um cuidado maior com regiões posteriores. Então, por exemplo, uma dilatação dos cornos temporais. Isso deixa a maioria meio... esse quadro é visível uma hidrocefalia, né? Mas, matematicamente, dá para você avaliar. Dá para você avaliar ali os cornos da fissura, principalmente regiões peri-hipocampais, às vezes normais, mas você vê uma amplitude do corno temporal e a fissura pré-hipocampal aumentado. Um corte coronal T1, mas aí você perde. E os cortes, principalmente regiões hipocampais, em partes anteriores à ponte. E aí ele vai focar ali. Uma hora, por exemplo, que eu for suprimir ali em T2.
Então, essa hidrocefalia você vê pelo índice de tamanho dos cornos, diâmetro sempre látero dos cornos. Você faz uma divisão, e se tiver uma divisão ali maior que 0,3, vai sugerir uma dilatação ventricular. E hoje, essa figura vai nos mostrar o quê? Vai exigir da gente uma certa criatividade. Nós vamos ter que ver caminhos que não são os caminhos muito fáceis de ver, mas depois que você absorveu o conhecimento, começou a pôr em prática, você vai entender. Então, você começa já a trabalhar na sua mente ali. Como é que eu vou associar a escala de Fasecas, Sheldon e atrofia global? E aí, você vai sempre pensar, atrofia parietal e occipital, ou posterior. Então, essa ressonância, ela vai te permitir, veja, pensar no grau de evolução e descartar causas vasculares, causas comórbidos. Nos critérios de Creutzfeldt-Jacobson, ela exige, por exemplo, um hipersinal no globo pálido lateral. Lembra do globo pálido lateral? Nós vamos mostrar ele depois. E essa neuroimagem, ela tem que ser compatível com a clínica. Às vezes a clínica também fica meio sutil, mas permite que se dê prognóstico. E se, por exemplo, é um paciente que tem uma atrofia, por exemplo, um MTA de 2, com sintoma depressivo, e não tem tanta perda cognitiva, você sabe que esse paciente, o risco dele de entrar num quadro de Alzheimer é muito grande, ou de acelerar o processo de perda. Então, essa criatividade, por isso que, usando esse raciocínio, eu estou organizando um curso específico que vai avaliar essa parte de atualização de demência, vai exigir imagem, vai exigir um raciocínio da psicofarmacologia. Só que amanhã nós vamos dissecar com mais calma. Então, espero que tenha ajudado e seguimos como às vezes falta caminhos. Vamos criar nosso caminho, que é pelo saber. Então, até amanhã.